Olá! Na aula de hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a evolução dos games. Lembrando ele que na aula anterior a gente já tinha começado a falar sobre os jogos eletrônicos ou games. Falamos um pouco sobre as características dele e hoje a gente vai falar como foi essa evolução histórica dos games até chegar ao momento atual. Lembrando para vocês acompanharem a aula até o final e no final dessa aula teremos aquele resumo esperto e as principais ideias que a gente viu nesta aula. Bom, então como a gente já viu o conceito, ou seja, o que são os games, são jogos, são aqueles que o praticante interage com um objeto eletrônico através de uma tela, certo? Então, os jogos eletrônicos são aqueles em que o praticante ele vai interagir com uma tela. Então, esse é o conceito, que são os jogos eletrônicos. Então, o que é evolução? Quando a gente fala de evolução, a gente está falando de quê? De evoluir, mudar, aprimorar, melhorar. Então, a gente está falando de uma evolução, de uma melhora, de tornar melhor. Como que surgiu, então, os games ou os jogos eletrônicos? Ele surgiu através de um físico, William Higginbotham. Ele era integrante do projeto Manhattan, que eles produziram a primeira bomba atômica. O que aconteceu? Ele queria é, é, aumentar o número de visitantes no local, no laboratório onde eles trabalhavam. Então, para isso, ele criou um jogo, que era o Tennis for Two, que vocês estão vendo a imagem aí na tela direita. Então, ele inventou esse jogo para que aumentasse o número de pessoas que visitavam o laboratório lá norte-americano que estava produzindo a bomba atômica. Então, ele fez essa criação para que aumentasse o número de pessoas que visitassem o local. Então, como surgiu o primeiro console, né? A primeira plataforma? Foi um engenheiro, Ralph Baer, que ele, durante a Segunda Guerra Mundial, ele pensou que os jogos pudessem ser jogados em televisões. Então, que a pessoa pudesse jogar esses jogos utilizando a televisão e pudesse fazer com que as figuras ali, que elas se movimentassem na tela da televisão. Então, foi ele que foi o idealizador e criou o primeiro console, lá em 1967. Bom, a produção em escala, ou seja, a produção para venda para um número maior de pessoas, começou com a Magnavox. Ela produziu, então, o primeiro console em escala de venda mundial. E foi intitulado Odyssey 100. Então, esse foi o primeiro, que vocês podem ver a imagem à direita, foi o primeiro console a ser lançado por público consumidor, em grande escala, com produção em grande escala. E depois foram surgindo vários outros, como vocês podem ver, o Atari, o Super Nintendo, PlayStation, PSP, que é aquele portátil, e até o Xbox. Hoje, vocês podem perceber que os jogos eles são multiplataformas. Então, eles podem ser jogados em smartphones, tablets, computadores e os consoles. Então, quais foram as principais mudanças que aconteceram nesses jogos? Quais foram as principais evoluções que aconteceram nesses jogos? Então, os gráficos, como vocês podem ver, os jogos lá antigos eram gráficos bem simples, né? Bem rústicos. Então a resolução dos jogos hoje é altíssima, como vocês podem ver, está até com a melhora das placas de vídeo, né? Então a resolução deles melhorou muito, sendo praticamente reais.
A capacidade de interação com o ambiente do jogo, então o jogador ele pode fazer modificações dentro do ambiente do jogo. A própria mobilidade dentro do jogo, como vocês viram lá nos primeiros jogos, é bem simples a movimentação, e agora podem fazer movimentos muito complexos dentro dos jogos. Também, no princípio, eram apenas consoles, né? Hoje são multiplataformas, você pode jogar o mesmo jogo em várias plataformas diferentes. Então, o acesso aos jogos, que era muito difícil na época, poucas pessoas conseguiam ter acesso aos jogos. Hoje, muitas pessoas conseguem ter acesso aos jogos. A própria propriedade de conseguir jogar online, né? Ou seja, várias pessoas podem jogar ao mesmo tempo em várias partes do mundo de forma simultânea. A criação dos jogos, né? Ou seja, hoje se consegue construir personagens, construir locais dentro dos jogos, coisa que não se conseguia há muito tempo atrás. A própria capacidade de interação com outros jogadores, né, através de chats e tem entre outras coisas, então as pessoas conseguem interagir dentro dos jogos, coisa que também não acontecia. Então todos esses são coisas que foram evoluindo ao longo do tempo dentro dos jogos. Bom, agora a gente tem um pequeno resumo a respeito da aula. Então os games eles surgiram como uma forma de entreter as pessoas. Como vocês viram, eles surgiram de forma bem rústica, bem simples, bem arcaica. Com o passar do tempo, eles foram ganhando público e também mercado, né? Eles começaram a ser objeto de venda em grande escala, começaram a ser produzidos em grande escala para ser vendidos para o mundo todo. As pessoas foram tendo mais acesso, né? Então os games começaram a ter acesso a todas as pessoas do mundo. Eles foram ficando também cada vez mais sofisticados. Hoje você consegue fazer várias coisas dentro dos jogos. E também aumentou a capacidade de interação de jogador para jogador, ou seja, entre os próprios jogadores, e a capacidade de interação do jogador com o ambiente dentro do jogo. Bom, aqui estão algumas referências que eu utilizei para buscar imagens, para buscar informações para esta aula. Bom, lembrando, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar utilizando os canais aí, WhatsApp, Facebook, ou também pode usar os comentários aqui abaixo do vídeo, se tiver alguma dúvida. Quando vocês forem pesquisar alguma coisa, procurem buscar sites com informações confiáveis. Se possível, utilizem mais de um site para fazer a pesquisa. Sempre lembrem-se de ler, fazer a leitura do conteúdo daquele site, para saber se aquilo realmente está de acordo com aquilo que você está procurando. Muitas das vezes acabam copiando sem nem saber do que está sendo falado, se aquilo realmente tem a ver com o assunto. Se você gostou dessa aula, deixe seu like. Lembre-se aí de se inscrever no canal, ficar por dentro das novas aulas e das novidades. Agradecendo a todos que acompanharam aí esta aula. Espero aí ter contribuído aí para o conhecimento de vocês e até a próxima.